Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça, que esta paz esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E o assunto que estamos abordando em nosso IDV, o nosso Instituto de Desenvolvimento de Vidas, nós estamos falando sobre a doutrina do homem. E nós vamos falar em um assunto aqui, eu quero mostrar um slide para vocês. E eu gostaria que vocês interagisse comigo também. Nós estamos vamos falar sobre a doutrina do homem, e quando eu apresento essa imagem, esse slide para vocês, o que vem à sua mente? Qual o assunto que nós iremos abordar neste momento? Eu gostaria que vocês colocassem aí, interagissem comigo. Olha, nós vamos falar sobre a maçã, nós vamos falar sobre zoologia, nós vamos falar sobre esmalte vermelho. Então, vai escrevendo aí no chat, diz pra gente qual vai ser o nosso assunto que nós iremos abordar. Lembrando que estamos estudando sobre a doutrina do homem. Então, nós vamos falar aqui neste momento, nesta oportunidade, sobre o pecado. Nós vamos falar sobre o pecado. Se você respondeu que era o pecado, você acertou. E se você está lembrado, se você acompanhou a aula do professor Berg, a primeira aula sobre a doutrina do homem, ele falou sobre a criação do homem. Lá em Gênesis 1:26, Deus vai falar: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando vem o pecado fez com que a imagem do homem ficasse embaçada, ficasse turva, ficasse arranhada. Então, neste momento, nós vamos falar sobre o pecado. E, para isto, nós vamos seguir esse pequeno roteiro. Nós não temos a intenção de esgotar todo o assunto sobre o pecado, mas vamos falar nesses aqui que, com certeza, são assuntos interessantes e vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Então, a primeira maçã do nosso roteiro é: o que é pecado? E eu gostaria, como eu disse, que você interagisse comigo, escrevesse aí, desse a sua definição, a sua opinião. De repente vai ser com alguma que eu vou estar falando aqui, sobre o que é pecado. E também a segunda maçã é, o segundo fruto, qual é a sua origem, onde que surgiu o pecado. A terceira maçã, o terceiro fruto será que herdamos de Adão a culpa? Será que veio lá de Adão? O próximo tópico: consequência do pecado na vida do discípulo. Quais são as consequências do pecado na vida do cristão, na vida do discípulo? E por último, nós vamos ver também, então, a solução para o pecado na vida do cristão, na vida do discípulo. E, como eu disse, o primeiro tópico ali do nosso roteiro é o que é o pecado. O que é o pecado? Então, você tem a oportunidade de estar escrevendo, digitando aí, dizendo, compartilhando o que é o pecado, o que você entende por pecado. E eu coloquei aqui uma definição, entre outras que nós vamos ver mais à frente, que pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. É qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. O professor Berg, na primeira aula que ele deu, ele falou dos atributos transmissíveis, os atributos que Deus transmite, repassa para o homem. Então, qualquer
desses atributos que ele repassa, né? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo, esses atributos ele repassa para o homem. Então, qualquer coisa contrária a esses atributos que Deus repassa para o homem é pecado, é um ato voluntário de transgressão da lei de Deus. Nós podemos ver isso lá em Josué, capítulo 1, 8, quando diz assim a palavra de Deus: não afaste de tua boca o livro desta lei. Então é um ato voluntário de transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus. Quando você vai de encontro à palavra de Deus, à lei de Deus, você, nós estamos cometendo o pecado. A outra definição que nós temos aqui também é: pecado é o estado de degradação da raça humana. O pecado é a degradação da raça humana. Eu botei um mapa aí para que vocês pudessem ver essas duas cidades, que é Sodoma e Gomorra. Quando eu falo de degradação da raça humana, em primeiro lugar, vem lá Gênesis 6, que também naquela época de Noé, a raça humana também vivia em uma situação precária, triste, que lá no versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então no capítulo 6 vai falar de Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque quando ele olhava para a terra só via degradação. E, em segundo lugar, nós vemos aqui Sodoma e Gomorra, né? Também outro fato que você vai verificar lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Você vai ver a história, porque aquela cidade estava em degradação total. Então, pecado é o estado de degradação da raça humana. Pecado é o estado da degradação. O povo está caído. O povo, quando Deus olha, está desagradando. Então, decorrente da queda no qual todo homem se encontra. E você pode confirmar isso em Romanos 1, 18 a 32. Como são muitos versículos, eu vou pedir que você anote e possa ler posteriormente. Outra definição, e eu gosto muito, eu não sei se alguém colocou isto como definição, né? Que pecado é errar o alvo. E quem é o nosso alvo? Né? Nós cantamos que o nosso alvo é Cristo. Vou avançar e vou vencer, porque o nosso alvo é Cristo. Filipenses 3, 13 e 14 vai nos falar sobre que o Senhor Jesus, olhando para o alvo, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus precisa ser o nosso alvo. E eu gosto muito desse exemplo, porque quando eu me aproximo do alvo, fica muito mais fácil de eu acertar o alvo. Quanto mais eu me afasto do alvo, que é Cristo, fica muito mais difícil eu acertar o alvo. Então eu preciso sempre procurar estar próximo de Cristo, porque toda vez que eu erro o alvo, eu estou pecando. Lembre-se, o nosso alvo é Cristo, conforme descrito em Filipenses 3, 13 e 14. Agora, já que nós trouxemos a definição de pecado, qual foi a origem do pecado? Aonde que o pecado surgiu? Como que ele surgiu? Então, nós temos dois conceitos a respeito da origem do pecado. Uma é o pecado no mundo, né? O pecado foi achado em Satanás, conforme descrito lá em Ezequiel 28, de 12 a 15. Ezequiel aí nesse capítulo 12, nesse capítulo 28, ele vai fazer uma profecia ao rei de Tiro. Rei de Tiro, ele estava também agindo da mesma forma que agiu Satanás. Ele estava
com soberba, ele estava altivo, e ali começa a descrever o estado de Satanás. Vamos ver aqui rapidamente, Ezequiel 28, a partir do versículo 12, ver como surgiu o pecado no mundo. Diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Então a profecia era para o rei de Tiro, pois ele estava agindo da mesma forma como Satanás agiu lá no céu. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu te cobrias de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berílio, a jaspe, a safira e outras pedras preciosas. De ouro feitos os seus tambores. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecente. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em ti. Então aqui começa a descrever, as características que Satanás em seu coração começou a ter com relação ao Senhor nosso Deus. Aqui o Ezequiel começa a fazer essa profecia também para o rei de Tiro. Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio e pecaste, por isso te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecente. E aqui a gente vê também que está se falando, está retratando quem era Satanás. E também nós vamos verificar em Isaías 14, de 12 a 15. Eu gosto mais de Isaías, que ele fala também ao rei da Babilônia, mas também se tratando da mesma forma, ele faz uma comparação com Satanás. E aqui fala sobre, no versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações, tu dizia a ti mesmo, subirei ao céu, e levarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos aqui que Satanás colocou dentro de si querer ser igual ao Altíssimo, igual ao nosso Deus. Então o pecado, ele teve a origem no mundo, na pessoa de Satanás, na pessoa de Lúcifer. No caso de Satanás, não houve tentação externa, e sim a rebelião em seu íntimo. Ele desejou ser superior, ser semelhante ao Altíssimo. Então, não foi nada que veio externamente para que ele sentisse esse desejo. Originou dentro dele, no seu íntimo, o qual exteriorizou e iniciou o pecado na história da criação. Então, a origem do pecado no mundo começou em Satanás. E nós também vamos ver agora que a origem do pecado na humanidade, eu tenho certeza que aqui você conhece bem essa história, está registrada em Gênesis capítulo 3, na humanidade, na história da humanidade, vemos biblicamente que o pecado originou-se no jardim do Éden, com Adão e Eva. Eu não vou contar a história porque todos nós sabemos como se deu, o pecado, como que aconteceu. E em Romanos 5,12 nos diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. E nesse caso, aí houve uma tentação externa. Ali, Satanás, na forma da serpente, ele incentiva a Eva a comer do fruto, e depois ela oferece para o seu esposo. E nós ficamos criticando a Adão, a Eva. Eu tenho certeza, se fosse eu que estivesse lá, eu teria agido igual ou pior do que eles agiram. O pecado na humanidade entrou lá no Jardim do Éden. Capítulo 3 do livro de Gênesis vai relatar através de Adão e através de Eva. E agora, será que nós herdamos de Adão a culpa? Mas quem errou foi ele, e eu, você o prejudicado? Então vejamos, sim, nós somos considerados culpados pelo pecado de Adão. Adão era o nosso representante legal naquele momento. Ele era aquele que representava a humanidade naquele momento. E quando a Escritura nos ensina que herdamos o pecado dele, conforme nós já lemos em Romanos 5,12, né? Como o pecado entrou através de um homem, e através do pecado a morte entrou também. Então, esse homem foi Adão. Essa ideia que todos pecaram, lá em Romanos 3,23, é claro em dizer, em afirmar que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, essa ideia de que todos pecaram significa que Deus considerou que todos nós pecamos quando Adão lhe desobedeceu. Então, quando Adão desobedece a Deus, esse pecado foi imputado a nós. É conhecido como o pecado original. Quando Adão pecou, Deus considerou todos os futuros descendentes de Adão como pecadores. Se nós começar a ver a nossa genealogia, a nossa árvore genealógica, nós vamos ver que nós somos provenientes lá do primeiro homem, lá de Adão. Então, quando Adão pecou, Deus considerou todos os futuros descendentes de Adão como pecadores, embora ainda não existíssemos. Eu não estava lá, eu não estava presente naquele momento, mas Deus me considerou pecador em Adão. Deus, conhecendo o futuro e sabendo que iríamos existir, que eu e você iríamos existir, passou a nos considerar culpados como Adão. Nós vamos ver então quais são as consequências. O que o pecado trouxe para nós? Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que a serpente, ela teve consequência do pecado, a mulher também teve consequência do pecado. A palavra de Deus que no parto ela ia passar a ter dor, a serpente ia rastejar, e que o homem ia agora ter que trabalhar, ia ter que se sustentar com o suor do seu rosto. Então vamos ver, né, mais consequências daquilo que já tinha havido ali no Jardim do Éden, conforme retrata o livro de Gênesis, no capítulo 3. Então, a consequência do pecado na vida do discípulo, a primeira consequência é a perda da comunhão com Deus. Em 1 João 1,6, vejamos aqui para a gente dar base naquilo que a gente está falando. 1 João 1,6, deixa eu pegar aqui. 1 João 1,6, você pode também estar acompanhando aí. 1 João
1,6 nos diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o pecado veio fazer com que eu me distanciasse de Deus. O pecado me separou, ele me colocou distante. Então, não adianta dizer que eu tenho comunhão com Ele se eu andar em trevas. Se eu não andar na luz, eu não tenho comunhão com Ele, e nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, nós precisamos ter comunhão. Então, quando eu peco, nós perdemos a comunhão com Deus. Exemplo de vida para nós, com certeza, é o rei Davi. Rei Davi, quando ele pecava, pois ele era um homem igual a nós, mas ele se arrependia, e ele chegava para Deus e falava: Senhor, olha para o meu coração e retira tudo aquilo que não te agrada. Então, que nós possamos também, ao perdermos esta comunhão, também chegar e se arrepender, como Davi se arrependia. Outra consequência do pecado na vida do discípulo é disciplina de Deus. E nós vamos ver em Hebreus 12, 6. Olha que Hebreus 12, 6 diz para nós. Hebreus 12, 6. Você marca aí, você deixa registrado. Se não der tempo de ler agora, você leia depois, porque outra consequência do pecado na vida do discípulo é a disciplina de Deus. Deus é amor? É. Deus é justiça? É. Mas Ele também, Ele repreende, Ele castiga aquele que Ele quer bem. Vamos ver o que diz Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Você é filho de Deus? Olha, cuidado, porque Deus, Ele pode te disciplinar. Eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter cuidado, porque Deus pode me disciplinar. Sabe por quê? Porque aqui diz, pois Ele disciplina a quem ama. E é assim com todos os pais. Eu tenho certeza, você que é pai, já deu uma palmada no seu filho, na sua filha, mas foi para corrigir, porque você quer o melhor, você quer o bem do seu filho. Imagina o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, com certeza, Ele quer o melhor para nós. Por isso que aqui em Hebreus 12, 6, nos diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todos que recebe como filho. Como filho. Se um dia você recebeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi aceito por Ele, você se tornou filho de Deus, filho de Deus. E cuidado, porque Deus é amor, Ele ama, e por Ele amar, Ele vai te disciplinar, vai corrigir. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está falando para nós nesta manhã, que nós temos consequências do pecado. E Deus disciplina aqueles que Ele ama. E consequência do pecado na vida do discípulo, às vezes, a morte física. 1 Coríntios 11, 30. Vejamos aqui o que diz Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 30. Que diz assim a palavra de Deus: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então, às vezes, morte física por causa da desobediência. Porque nós um dia iremos morrer. Nós não morremos porque estamos em pecado, mas pode também ocorrer do pecado,
Por exemplo que eu dou é quando um filho desobedece ao seu pai ou sua mãe diz, olha, você não sai, você não tem condições de sair, e ele pega o carro, não, eu tenho condições sim, eu vou sair, eu vou porque eu posso, eu consigo, eu faço, e a desobediência, ele bate com o carro e vem a falecer. Então isso aí às vezes é morte física, como descrito aqui em 1 Coríntios 11:30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então às vezes a morte física. Agora, uma observação que eu estou deixando aqui também, olha, doenças, pobreza e provações nem sempre são consequências de pecado. Não é porque você está doente que você está em pecado. Cuidado com isso, não. Olha só, João 9, 2, 3, João 9 vai falar sobre a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Aqui passando, Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, não havia pecado nele que causou aquela doença, E os seus discípulos estavam curiosos, mestre, quem é que pecou? Ele ou os seus pais? E o Senhor Jesus responde dizendo, olha, nem o seu pai, nem ele, mas que fosse manifestado na vida daquela pessoa, daquele cego de nascença, a glória de Deus. Queridos, se tem consequências, mas nós temos que olhar para as soluções também, Não está tudo perdido para as pessoas, para nós que às vezes resistimos, mas acabamos caindo na cilada de Satanás e cometemos, por fraqueza, o pecado. Mas existe solução para o pecado na vida dos discípulos, A palavra de Deus nos diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para não cair. Olha, não é aquele que está de pé, não. A palavra de Deus diz, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para não cair. Cuide-se. Todos nós estamos passíveis. Cuidado. O que a gente tem que fazer diariamente é buscar a presença de Deus, estar na presença, aquilo que eu falei. Nós precisamos acertar o alvo, precisamos estar próximo de Cristo, precisamos estar orando, buscando a presença dEle, para não pecarmos. O Salmo 119, 11, nos diz o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, você quer ter solução para esses problemas do pecado? Olha, esconda, tenha a palavra de Deus guardado no seu coração, tenha a palavra de Deus guardado na sua mente, porque com certeza, quando Satanás vier te circular, ficar à sua espreita, a palavra de Deus vai vir à sua mente, vai vir ao seu coração, você vai se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e com certeza ele vai fugir de você. Mas vamos ver aqui, para encerrarmos o assunto deste momento, a solução para o pecado na vida dos discípulos. Em primeiro lugar, quando nós pecarmos, possamos fazer como Davi, como qualquer outros, que estão na palavra de Deus. Precisamos ter um coração de arrependimento e precisamos confessar os nossos pecados. E lá em 1 João 1,9, registra aí, guarda aí, se você puder ter esse versículo em mente, tenha. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a injustiça, mas se confessarmos os nossos pecados. Precisamos confessar, precisamos estar diante da presença de Deus, com os nossos corações contritos, nos arrependendo, dizendo para Ele: Senhor, eu errei, mas eu quero acertar o alvo, eu não quero ficar prostrado, eu não quero ficar caído, mas eu quero seguir em frente. Então precisa haver um arrependimento. Não é um remorso. Remorso é aquilo que Judas sentiu quando vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 peças de prata. Ele sentiu remorso, porque se ele tivesse se arrependido, Judas teria sido perdoado também. Mas ele sentiu remorso e foi se enforcar. Então precisamos ter arrependimento e confessarmos os nossos pecados. Também, a solução para o pecado na minha vida, na sua vida, é crer no sacrifício de Cristo na cruz. Nós vamos ver lá em Hebreus 10, de 10 a 14, Romanos 5, de 6 a 8, vocês podem anotar, leiam, por gentileza, leiam, porque vai dar base para a solução do pecado na sua vida, na minha vida, na vida do cristão, na vida do discípulo. Então é crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer em meu e em teu lugar, aquele que não havia pecado, conforme diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, não havia pecado nele, mas ele se fez, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, crer no sacrifício de Cristo na cruz. E por último, a solução para o pecado na vida dos discípulos, dependência de Deus. Precisamos depender constantemente, apesar das circunstâncias que venham sobre nós, precisamos depender, precisamos de ter uma vida de santificação. Em Efésios 5,18 nos exorta: olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissoluções, mas enchei-vos, aleluia, enchei-vos do Espírito Santo. Então, que você, nesta manhã, possa ter uma vida de santificação. Santificação é um processo, é diariamente, é constantemente, é um degrau de cada vez que você vai se aproximando de Deus. E às vezes a gente sobe 3, caímos 2, subimos 5, descemos 4, e assim vamos, mas tem que ter uma constância, tem que ter uma determinação. Precisamos depender de Deus, precisamos depender do Espírito Santo. Se nós dependermos do Espírito Santo, com certeza nós vamos ser os ramos, conforme descrito lá em João 15, que o Senhor, ele é a videira e nós somos o ramo. Precisamos estar conectados, ligados ao Senhor Jesus. Efésios 5,18, eu já falei aqui, e também tem Gálatas 5, de 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25, vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, né, que são 9, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Olha, e contra essas coisas não há lei. Então você pode se apossar dos frutos do Espírito Santo, que com certeza você vai enfrentar, vai encarar de frente esses problemas que nós chamamos de pecado. Se você tiver os frutos do Espírito Santo, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio em sua vida, vai ser muito mais fácil você resistir, porque quando o pecado vier te chamar, você vai saber dizer não, você vai saber dizer: olha, não quero, não vou, eu não posso, porque eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, vamos nos apossar de Gálatas 5, 22, 25, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Que Deus possa
nos abençoar tremendamente, para que nós possamos, a cada momento, a cada instante, entendermos o que é pecado. É tudo aquilo que desagrada a Deus, é errar o alvo. Então não vamos, a partir de hoje, errar o alvo. Vamos acertar sempre no alvo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E não perca a nossa próxima aula, que estaremos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, ainda tratando sobre este assunto, a doutrina do homem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Pai de amor, muito obrigado por termos esta oportunidade de estar compartilhando, conversando com os nossos irmãos, amigos que estão conectados neste canal, neste momento, ó Pai. Ó Pai, que verdadeiramente nós possamos tomar posse do que a Tua palavra nos ensina, para que nós possamos nos sujeitar a Ti, resistir o diabo, ao maligno, e ele fugirá de nós. Ó Pai, que nós, se porventura cairmos, mas nós não venhamos a ficar prostrados, mas que nós possamos nos levantar, nos arrependermos, confessarmos a Ti, porque Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós te oramos no nome do Senhor Jesus, que reina agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula.